Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem? Hoje iremos continuar aos circuitos combinacionais na prática. Nós vamos trabalhar em cima de um funcionamento de um alarme, onde o nosso alarme ele deverá conter sensores de portas, entradas e sensores na janela, sensor de botão de ativação. Esse botão de ativação é aquele botão onde eu ativo e desativo o alarme para mim deixar ele ativado quando eu sair da minha casa e desativar quando eu estou dentro da casa. O nosso botão de pânico é aquele botão onde se deu algum problema, algum ladrão, alguma coisa assim, entrar dentro da casa, ele vai acionar e na hora ele vai fazer uma descarte para algum número ou chamar a polícia, tá bom? E a nossa saída vai ser a nossa sirene, onde ela irá apitar. Então, a gente tem 4 entradas, as portas e as janelas, e as outras 2, que é os nossos sensores de ativação e o nosso botão de pânico, certo? Então, o nosso circuito ele irá funcionar assim. Quando eu pressionar o botão de pânico, ele vai acionar a sirene. E a outra opção que a gente tem, quando o botão ativado, que quando o meu alarme está ativado e uma das portas ou janelas forem violadas, ele vai acionar a sirene, tá bom? Então vamos lá. O nosso botão de pânico, quando estiver pressionado, ele vai ser igual a 1 e quando não estiver pressionado é igual a 0, certo? Violado igual a 1 e não violado igual a 0. Ativação, o ligado da nossa sirene, 1 e desligado 0. E a nossa sirene vai ser ligada e desligada, certo? Então vamos montar a nossa tabela verdade. Para não ficar botão ativado e desativado, porta e janela, vamos colocar a nomenclatura dela. Então o botão de pânico vai ser igual a A, o ativado vai ser igual a B, as portas vai ser igual a C e as janelas igual a D. E a nossa sirene vai ser nossa saída S, beleza, gente? Então, montando a nossa tabela verdade, então eu tenho 4 entradas, então vai ser 2 elevado a 4. Daí, 2 elevado a 4, eu consigo descobrir o número de linha. Essas linhas representam as possibilidades da nossa tabela, da nossa resposta que a gente irá querer. Então, vamos lá. Pânico, ativo, janela e porta. Então, ele está representado aqui. A é o pânico, o ativo é o B, a janela é o C e a porta é o D, certo? A nossa saída é a nossa sirene, que é o nosso alarme. Então, analisando o nosso diagrama, vai acontecer assim. Quando o botão de pânico for acionado, a nossa sirene vai estar acionada. Então, daqui para baixo, não importa o que acontecer, ele vai acionar, certo? Daí, a nossa outra possibilidade era quando o botão ativo tiver acionado e uma das janelas ou porta tiver acionado, o nosso alarme irá funcionar. Então, quando o nosso botão ativo, agora a gente olha aqui na nossa tabelinha, botão ativo, então a gente vai olhar botão ativo, tudo que o botão estiver ativo, a sirene vai ligar, certo? Só não vai ligar quando nossas janelas e portas estiverem desativadas, ninguém rompeu ela, certo? Então, o botão ativo está acionado aqui e a janela está acionada, ele aciona. Botão ativo, a janela está acionada e a porta também está acionada, ele aciona. Ele só não vai acionar quando as nossas janelas e portas estiverem, ninguém interrompeu ela, ninguém abriu ela, certo? Então vamos lá. Daí com isso a gente consegue tirar nossa expressão. Então a gente vai olhar a entrada A, B, C e D e vai colocar quando tiver 0 é o menos, que é o barrado, e quando não tiver nada, é só a letra, certo? Então, eu só vou olhar na tabela aqui, na linha dela, o A é menos, o B aqui, ele não é barrado, o C é o nosso barrado, e o D ele está normal, então ele vai ficar normal, certo? Daí, a gente consegue tirar nossa expressão. Então, o nosso problema vai funcionar dessa maneira, certo? Então, a tabela verdade, ela diz a verdade do que eu quero o que eu quero que aconteça, certo? Então, para isso, a gente iremos montar o nosso diagrama.
certo? Então, o nosso circuito ficou desse tamanho aqui, ó, com nossas entradas. Então, ó, entrada A, B, C e D, e ele ficou bem grandão aqui, ó. Ele ficou bem grandão, certo? Eu só vou explicar um para vocês só relembrarem. Então, entrada A, B, C e D. O A meu tá barrado, ó. O A meu tá barrado. O B tá normal. O C meu tá barrado, certo? Então, o meu C tá barrado aqui. E meu D aqui tá normal. O meu D aqui tá normal, certo? Daí, como eu só tenho essas duas portas, eu tenho que continuar multiplicando elas, certo? Porque ela é um produto. Então, eu somo esses dois, multiplico esses dois, eu tenho o resultado dessa expressão. Daí, essa outra expressão aqui, essa daqui, ó. O A tá barrado, o B tá normal, o C, meu, tá normal e o D tá barrado, certo? Daí eu tenho essa expressão, eu tenho que multiplicar ela para ela sair um resultado só. Daí, como ela tá somando esse com esse, então ela somou esse com esse. E assim por diante que irá funcionar o nosso circuito. Então, ele vai ficar com muitas portas lógicas. Então, eu vou precisar de muitos chips, certo? Daí, ó. Então, ó, analisando uma porta, o chip, ele funciona dessa maneira aqui, ó. Tem um chip assim. Então, cada chip, dentro de um chip com 4 entradas, ele tem 4 porta-end. Imaginou quantos chips nós iremos precisar para fazer isso aqui? Imaginou como vai ficar caro para montar esse circuito? Quanto mais porta lógica a gente utiliza, mais chip a gente irá utilizar, certo? Então, olha, nesse chip aqui, olha, tem 4 portas-entes com 2 entradas e uma saída. 4 portas-entes, onde eu irei precisar de muitos chips para poder utilizar. Então, vamos só analisar esse grupinho aqui, certo? Só vou analisar um aqui só para vocês, essa soma aqui que eu fiz com vocês, ó. Eu preciso 1, 2, 3, 4. Eu precisei de um chip aqui. Aqui eu vou precisar 1, 2, 3, 4. Precisei de 2 chips. Ó, 2 chips aqui. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. 2 chips aqui só para fazer esse pedacinho do circuito. Mas a gente tem tudo isso daqui ainda. Então, eu vou precisar de muitos chips, certo? Então, cada chip, se um chip custa R$1, imaginou quanto que irá ficar no final do nosso projeto? Então, a gente utiliza um método chamado mapa de Carnot. Para que ele serve? Ele serve para reduzir. A gente tem essa expressão bem grandona aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir as portas dele com a mesma função no final, certo? Então, para me montar o mapa de Carnot, como eu tenho 4 entradas, eu vou precisar de 4 linhas e 4 colunas, certo? Então, eu vou montar assim, ó. AB, AB, AB e AB. Na nossa coluna aqui. Agora, a nossa linha aqui, a gente vai montar CD, CD, CD e CD. Agora, a gente vai colocar os nossos barrados. Então, a gente vai fazer assim, ó. A regra é assim, barrado, barrado. Então, os dois aqui é nosso barrado. Então, para a gente montar como barrado, eu vou colocar como sublinhado aqui, tá bom? Os dois barrados. Barrado primeiro. Então, a gente vai colocar barrado primeiro. Nada barrado e barrado segundo. Agora, a mesma regra. Barrado, barrado. Então, nossos barrados, eu irei colocar vermelhinho e colocar um sublinhado. Barrado primeiro. Nada barrado e barrado segundo. Certo? Então, vai ficar barrado, barrado, barrado primeiro, nada barrado, barrado segundo. Essa é a nossa regrinha. Agora, a gente vai montar o nosso mapa de Carnot. Então, eu tenho o A e o B. O A meu é barrado e o B ele é normal. Então, eu vou olhar aqui. Onde eu tenho o A barrado e o B normal, eu coloco 1.
E agora eu vou ter que olhar o quê? O C barrado e o D. Agora eu vou analisar onde está o C e o D barrado. Eu coloco um nessa coluna, nessa linha e coluna, que é para simplificar esse circuitinho aqui, certo? Certo? Então eu coloquei isso daqui. Agora a gente vai olhar nossa segunda expressão. A segunda expressão é barrar A barrado e B normal. Eu vou procurar onde está A barrado e B normal. Achei aonde está a nossa coluninha aqui, certo? A nossa linha. Agora a gente vai na nossa coluna. O C está normal e o D está barrado. O C está normal e o D está barrado. Então a gente vai olhar lá. O C normal e o D barrado. Coloquei um. Agora a gente vai na nossa segunda. A barrado e B normal. A barrado e B normal. C normal e D normal. Então, A barrado e B normal. C e D normal. A gente coloca 1. Vamos para a próxima. Agora o B tá barrado e o A tá normal. Olhando aqui, o nosso A tá normal, o nosso B tá barrado. Agora a gente vai analisar aqui. O C tá barrado e o D também tá barrado. Então, ó, o C e o D tá barrado, a gente coloca 1. O A tá normal e o B tá barrado. O A normal, o B barrado. Agora a gente vai olhar o C barrado e o D normal. C barrado e D normal, coloquei 1. Agora a gente vai para o nosso B, de novo, B barrado. E o C e o D, o C e o D tá barrado também, ó. Então, o C e o D tá barrado. Coloquei aqui. Agora a gente vai pro próximo. O B meu tá barrado. Vamos olhar onde o B tá barrado e o C e o D tá normal. B tá barrado e o C e o D tá normal. Coloquei aqui. Agora eu vou pro próximo, esse daqui. O A e o B tá normal. A e B tá normal. O C e o D tá barrado. A e B tá normal. C e D tá barrado. Coloco 1. Agora vamos fazer o A e o B. O A e o B tá normal de novo. Só o C tá barrado, o D tá normal. A e B normal. Só o nosso C tá barrado e o D tá normal. Certo? Agora a gente vai pro próximo. O A e o B tá normal. Só o C tá barrado. Opa, eu pulei aqui, gente. O C e o D tá normal. O C e o D tá barrado. O C tá barrado e o D tá normal. Então, eu vou lá e coloco aqui. Agora, a próxima. O A e o B tá normal. O C tá normal e o D tá barrado. Coloco 1. Agora, eu coloco o A e o B tá normal. O A e o B tá normal. E o C e o D tá normal. Venho aqui e coloco 1. Certo? Eu consegui montar o meu mapa de Carnot. Agora, para mim fazer minha redução, eu tenho que juntar eles no maior número de grupos. De quantos? De 2, de 4, de 8, de 16, assim por diante, certo? Igual a parte binária, de 2, 4, 8. Então, eu tenho que juntar quanto maior número, menor vai ser a nossa redução. Então, eu consigo juntar aqui, ó, um grupo, certo? Esse grupinho aqui eu vou deixar ele de amarelinho, ó. Consegui juntar um grupo. Daí, eu consigo juntar outro grupo de 4, certo? Porque eu não consigo colocar aqui porque é 6. 6 não dá. Eu vou lá e vou colocar um verdinho. E agora, professora, eu posso juntar esses dois? Eu posso juntar esses dois. Mas lembra que eu falei que quanto maior, melhor a redução? Então, vamos juntar mais gente. Então, eu consegui juntar mais gente, eu consigo ter uma melhor redução. Certo? Então, a gente vai conseguir fazer essa primeira aqui com 8, depois essa segunda aqui com 4 e depois essa outra, nosso terceiro grupinho aqui com 4 de novo. Certo? Então, vamos lá tirar a nossa expressão. Coloco o S aqui e vamos lá. Quando é oposto, ó, olhando nessa linha aqui, ó, tenho essas duas que tá pintado. Então,
o B e o B barrado são opostos. Eu elimino ele e só sobra quem? O nosso A, certo? O nosso A. E agora vamos analisar isso daqui, ó. Tudo que tiver oposto a gente vai eliminar. Então, vai ser o D barrado e D normal eliminou, o C barrado e C normal eliminou. Então, desta linha aqui, desse quadrado, todo esse quadrado aqui, tudo foi eliminado, só sobrou quem? O A da nossa expressão. Então, como a gente vai juntar com outro grupo, a gente coloca um mais, que a gente vai juntar com outro grupo, certo? Então, vamos fazer o nosso nosso segundo grupo. Então, vamos analisar ele e colocar. A gente primeiro olha aqui no A e o B aqui. Vou pintar ele aqui para vocês conseguirem analisar melhor. Ó, certo? Então, aqui, ó, o A barrado e A normal, eles estão opostos. Então, eu elimino. Sobrou quem? O nosso B. Então, eu venho aqui, sobrou meu B. E aqui, vamos olhar ele. Agora, eu só vou olhar quem? Eu olho só essas nossas duas aqui, ó. Porque é isso daqui que a gente está analisando, certo? Então, eu olhei aqui. O C e o C tá normal, eu não consigo eliminar. Eu só vou conseguir eliminar o D com o D barrado, porque eles estão opostos. Então, nessa expressão aqui, eu consegui colocar o C. Daí, como ele é a mesma expressão, eu coloco um sinalzinho de multiplicação e coloco o C, certo? Então, dessa expressão aqui, sobrou B e o C. Agora, a gente coloca o mais, que a gente vai para um próximo grupo. E vou pintar aqui para vocês conseguir analisar. Então, vamos olhar de novo. Agora, olhando aqui, ó, o A barrado e A normal, eles são opostos. Elimino. Sobrou quem? Sobrou o nosso B. Então, eu venho aqui e coloco o meu B. Certo? Daí, agora, eu vou ter que olhar quem? Essas duas aqui, ó. Então, eu olho quem é oposto, eu elimino. O C barrado e C normal é oposto, eu elimino. Sobrou quem? Sobrou o nosso D. Então, eu venho aqui e coloco o meu D. Coloco o sinalzinho de vezes e multiplico pelo D. Então, essa expressão aqui bem grande, ela ficou reduzida, menorzinha. Ficou bem menor. Então, vamos montar ela no Logic Sim para vocês analisarem, certo? Então, vou copiar aqui para a gente poder fazer a nossa expressão. Agora, aquela expressão que era bem grandona, que era essa daqui, reduziu para essa. Vamos montar ela? Deixei já meio montada aqui, A, B, C e D. Agora a gente vai colocar o A tá sozinho, então ele vai direto para nossa multiplicação. Certo? Foi direto para minha soma aqui, ó. Ele tá somando. Agora sobrou quem? O B vezes o C. B vezes C. Eu venho aqui e vou colocar o meu B aqui primeiro, a minha primeira entrada. Meu B para a nossa primeira entrada aqui. E agora o C. O meu C é essa daqui. Então, esse grupo aqui ficou o C vezes o D. Agora, vai ficar faltando quem? O nosso B vezes o D. Então, eu pego aqui o nosso B vezes quem? O meu D. Vem aqui e coloco, certo? Então, ficou B vezes C e B vezes D. B vezes D e quem mais? Mais o A aqui. Agora, eu tenho que somar. Então, eu vou fazer a minha somatória. Esse mais esse, certo? Então, eu tenho A
mais BC, A mais BC. Agora eu vou ter quem mais? O B, BD, mais o resultado que sobrou dessas duas somas aqui. Essa agora a somatória que sobrou essa daqui. Certo? Então, essa expressão aqui bem grandona, ficou essa outra expressão aqui, e a nossa saída. Então, vamos analisar ela, ver se ela está funcionando da mesma maneira? O meu A aqui, eu clicando no A, eu tenho que sair 1. Vamos ver se é só clicar no A, vamos ver se vai sair 1? Saiu 1, então deu a mesma resposta. Vamos analisar o nosso AB aqui. Nosso AB é para sair 1 também. Nosso AB saiu 1. Vamos analisar a nossa terceira aqui? Saiu 1. E o D? Colocou o D, continua no 1. Agora vamos sair essa com essa e vamos deixar só o CD. Essa com essa, deixou só o CD. Ó. A mesma resposta que deu essa aqui. Então, esse circuito aqui é muito grande. Ele reduziu com o mapa de Carnot para esse circuito aqui. Então, essa é a importância do mapa de Carnot. O mapa de Carnot, ou simplificação, serve para reduzir um circuito. E quando a gente reduz um circuito, a gente reduz o preço, o custo do nosso circuito. Essa é a importância de toda vez, quando tem uma tabela verdade, uma expressão, a gente consegue fazer a nossa redução com o mapa de Carnot e reduzir o nosso circuito. Deixar um circuito simples, onde um circuito sendo simples, ele vai ser mais rápido. Ele vai ser mais rápido no parte de processamento, ele vai ter um baixo custo. Então, essa é a importância do nosso mapa de Carnot. Agora, a partir disso, vocês já aprenderam, vocês vão montar esse mesmo circuito no nosso Tinkercad. Vocês vão entrar na página, na sala virtual de vocês e vão montar. Então, a nossa porta OR e a nossa porta AND. Então, o nosso circuito, a gente só vai precisar de uma porta AND e uma porta OR, e ainda irá sobrar duas portas, porque a gente vai precisar de duas portas OR e duas portas AND, e vai sobrar duas ainda. Diferente do outro irá faltar porta, o outro vai precisar muito mais portas. Então, o nosso circuito, se a gente fosse montar, ia ficar em R$2, e esse daqui ia ficar em uns R$15. E a funcionalidade dele, o resultado final dele vai ser a mesma coisa, certo, gente? Agora aqui, só para relembrar vocês, o nosso circuito, ele lê em 5 volts, o nosso chip. Então, a gente tem que usar uma bateria para a gente poder fazer simulação e fazer a nossa redução para 5 volts, certo? Então, só lembrando aqui, o nosso solo é o nosso negativo que vai para o negativo daqui, o nosso fora, o dentro aqui é o nosso 5 volts e o nosso fora é o que vai sair para a porta dos 5 volts. Lembrando que a potência aqui, ó, você sempre vai ter que analisar o chipzinho assim, ó. A potência dele vai para os 5 volts e o solo dele é o nosso GND. A nossa entradas e a nossa saída, certo? E aqui é a mesma coisa. Eu entro em cima e saio embaixo, certo? Então, eu coloquei um aqui em cima e coloco o nosso parte de baixo na saída, certo? E não esqueça do nosso resistor de pull down. E a nossa saída final, a gente irá colocar um LED só para mostrar, para poder funcionar. Ó, lembrando que tem 4 resistores que é para os nossos 4 sensores. Então, ó, vamos colocar o sensor A1, o A, o B, o C e o D. Então, se vocês forem colocar, pode colocar assim, para mim poder identificar aqui A, B, C e D, certo? Ou vocês colocam daquela outra maneira, mas isso vai depender de vocês. E não esqueça do resistor para o LED, porque senão o LED irá queimar, porque ele irá sair quantos? Irá sair 5 volts, o nosso LED é 2,5 volts. Certo, gente? Fica aí e qualquer dúvida é só chamar.